Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias e estarei aqui com vocês, interagindo, participando, para que vocês consigam acompanhar a aula de língua portuguesa, hoje com a professora Silene. Olá, professora Silene. Olá, Mauro, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, professores e todos que nos acompanham nesta aula. Vamos lá. Vamos ler, então, qual é o tema da nossa aula, as habilidades e o objetivo. Por favor, na tela. Vamos lá, apresentação. O tema da aula, gêneros digitais, análise de podcast e de poema. As habilidades que a gente vai trabalhar hoje, analisar textos orais, áudio e ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos. Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas. Comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fatos e temas de interesse pessoal, local ou global, e textos orais de apreciação e opinião, orientando-se por roteiro e contexto de produção. É isso aí, professora. Vamos ver, então, como é que a gente vai trabalhar hoje esse tema. Exatamente. O objetivo da nossa aula hoje é compreender os diferentes recursos de comunicação e função nos textos de áudios ou de vídeos, de acordo com o contexto em que foram produzidos. E já para começar nesse contexto de texto de áudio ou vídeo, nós já temos uma pergunta aí, na verdade são duas perguntas de acolhida. O que o aluno, o que eles lembram a respeito de assuntos que normalmente são escritos em poema, porque nós vamos trabalhar texto de poema e podcast. E qual a sensação que eles têm ao ler um poema? Qual a sensação que os poemas podem nos causar? Então, nós temos aí 1 minuto para eles responderem essas questões, para entrarmos no contexto da aula de hoje. E a nossa acolhida hoje veio com essas perguntas, né? A respeito de quais assuntos normalmente são tratados nos poemas, ou seja, quais são os assuntos que geralmente são abordados nos poemas, né? E a segunda pergunta é que sensações a leitura do poema podem nos causar. Ou seja, quando a gente lê textos desse tipo, o que a gente sente, né? Qual que é a sensação que nos abate, né, professora? Vamos esperar aqui a participação dos professores e alunos, mas aí a gente pode também começar a tratar sobre isso, né, sobre essa questão peculiar do texto poema. Exatamente, professor Mauro. Um poema, ele pode ser relacionados a abordar diversos assuntos do dia a dia. Normalmente nós temos a ideia, ou a intenção, a impressão que poema só fala de amor, poema só fala de coisas bonitas, e nós vamos hoje quebrar esse paradigma e ler um poema que vai falar de algo, de uma crítica social. E um poema também pode ser uma crítica social. Então, poema não é somente algo bonito ou sentimentos, sensações. Então, poema pode ser ou abranger qualquer tipo de situação. Dentro desse contexto que nós já vimos, então, que um poema ele pode nos causar, às vezes, a sensação de animação, de alegria, depende do poema também até tristeza. E é através da linguagem ou das expressões que nós encontramos no poema que eles nos transferem esses tipos de sensações e sentimentos. Aí nós estamos dando continuidade à nossa aula, eu vou contextualizar para vocês aqui sobre a parte da linguagem. Por quê? O poema, nós normalmente temos o primeiro momento, é a leitura, né, a escrita. E nós vamos hoje ver um poema que ele não está só na parte escrita, vai ser um áudio e depois um vídeo, para entrar dentro do contexto. Então vamos lá. Como nós já vimos nas aulas anteriores, todo o mecanismo que utilizamos para nos comunicar é linguagem. Por exemplo, um som,
cores, imagens, gestos, expressões e palavras. Pensando nisso, vamos focar hoje em 2 gêneros textuais, que é o podcast e o videocast. O podcast, ele tem tomado conta do nosso cotidiano, facilitando o acesso a conteúdos diversos e no momento que quisermos. Ou seja, nós vamos entender hoje um poema, mas ele está em áudio. E por que em áudio? Porque assim nós temos a facilidade de, em qualquer momento, utilizar ou ouvir esse poema. Então, qual é o objetivo do texto em áudio? É para facilitar o nosso dia a dia, e você está, às vezes, no trânsito, indo para um curso, está conversando com um amigo, você tem a oportunidade de ouvir esse áudio. Então, vamos para a segunda parte da contextualização. Por exemplo, aí, como eu mencionei, eu posso estar no trânsito, mas ter a oportunidade de ouvir sobre um assunto de meu interesse. Com apenas um clique, eu acesso uma plataforma digital. Além de poder escutar o conteúdo quantas vezes quiser e no tempo que desejar. Então, nós vamos ver que essa é a facilidade dos podcasts, que nós podemos também, no momento que quisermos, eu quero ouvir agora. Não, eu vou ouvir depois. Eu ouço no momento mais indicado e apropriado. Já dentro desse contexto, nós temos também os videocasts. Os videocasts, eles são semelhantes aos podcasts. Porém, a diferença é que ele não tem que eles não possuem imagem estática, ou seja, uma imagem que fica parada ali o tempo todo, e o vídeo não. O vídeo já tem a parte de animação, o vídeo já tem o som, diferente do podcast. O podcast normalmente só tem uma imagem e ali continua somente vozes. Já no videocast, não, já tem animações, você já vê que já tem uma interação, um pouco mais de cores, né, já tem a parte da comunicação. Esse é o contexto, então, do videocast e do podcast. Normalmente, na escola, nós pedimos para os alunos fazerem, você agora faça um áudio. Esse áudio que nós falamos é o podcast. O que vocês recebem aí nas redes sociais são os podcasts. Tá? Agora, se tiver algum tipo de animação, se tiver algum tipo de imagem que tenha movimento, aí nós já chamamos de videocasts, ok? Então, para começar, agora nós já temos uma atividade, já sabemos diferenciar o que é um videocast e um podcast. Agora nós vamos escutar um podcast. Então, não tem nenhuma imagem, é só um áudio. Vocês irão ouvir esse áudio que eu produzi e tem 2 perguntinhas a respeito desse áudio. Então, agora é o momento para o áudio. Cães e gatos estão invadindo as cidades e revirando os cestos de lixos. Segundo informações, o fenômeno ocorre porque os cães e gatos têm um olfato mais aguçado do que dos seres humanos. Os cães possuem um olfato apurado em 100.000 vezes a mais do que do homem. Especialistas alertam para ficarmos atentos, pois os pets possuem curiosidade e podem comer algo tóxico ou algo mesmo que perfure sua garganta. Cuidado, não deixe seu pet jogado, não deixe seu pet comer lixo. Ok, agora que nós já ouvimos e tivemos aí sabendo o que é esse podcast, já para entrar no contexto, tem 2 perguntinhas aí. Sobre esse áudio de agora, esse podcast, qual é o assunto que foi comunicado? E quais informações foram desenvolvidas no sentido, são informações de fácil acesso? Tem alguma palavra que vocês ouviram ou entenderam aí que ficou mais complicado? Então, 1 minuto para vocês responderem qual é o assunto que foi comunicado e se a informação foi desenvolvida de forma acessível, foi com uma linguagem clara, objetiva ou não. Então, 1 minuto.
bom assunto, né, essa questão do podcast e do videocast, né? Lembrando que são suportes, né, são novas formas da gente interagir com os textos, dado o momento tecnológico que a gente vive, né? Então, essa geração que acompanha as aulas hoje está muito acostumada com isso, porque são formas muito mais práticas, muito mais rápidas, mais objetivas aí de conseguir informação. Hoje não se tem mais essa paciência ou talvez esse tempo, né, para poder desprender assistindo a uma notícia na televisão ou no rádio, ou até marcar o momento em que vai passar, né? É preciso que tudo esteja muito à mão. E os podcasts e os videocasts acabam auxiliando nisso, até no transporte público, né, Pro? Exatamente. A gente o tempo todo ali ouvindo, participando de informações que são do nosso interesse. A nossa interação dizia o seguinte: qual é o assunto comunicado no podcast, né? E a informação foi desenvolvida de forma acessível, então as duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, saber do que se está falando, né? E se isso foi desenvolvido ou passado de uma forma que todos que ouvissem pudessem entender e acompanhar. Né, Pro? E aí, o que a gente pode desenvolver sobre isso? Então, vamos lá. O assunto em si é que os cães e os gatos estavam invadindo, é um texto fictício, lógico, né? Eu criei esse texto, só para vocês pensarem no contexto que os cães e gatos de uma determinada cidade, um determinado local, estavam invadindo os cestos de lixos e, através dessa situação, esses cães e gatos poderiam chegar à situação de ou ingerir, comer algo que pudesse fazer mal, e o contexto também de deixar a cidade suja. Então, sim, esse é o assunto do podcast, cães e gatos que invadiram uma cidade ou estavam no contexto de mexerem no cesto de lixo. Acredito que a informação ela foi usada uma linguagem acessível, até porque o objetivo do podcast é isso, de você utilizar uma linguagem que chega até o público-alvo. Então, consegue atingir qualquer camada, qualquer pessoa que ouvir esse podcast, ela consegue entender e observar essas informações. Então, um texto bem curto. Normalmente os podcasts são esses, e nós vamos também entender no decorrer que existem vários tipos de plataformas que enviam vários tipos de podcasts. Podcast direcionado a um público-alvo. Este, como é um público de modo geral, então uma linguagem acessível, uma informação, foi uma notícia fictícia. E dentro desse podcast eu também coloquei aí mais duas questões para vocês analisarem. Então, nós já vimos que é um assunto de interesse público, que são os cães e os gatos, que estão mexendo no lixo. Depois está desenvolvido de uma forma, uma linguagem clara, objetiva, não tem nada de recursos a mais, não coloquei nada que pudesse assim, chamar mais atenção, foi uma notícia direta. E agora nós vamos para a segunda parte da análise do texto, no caso que é o podcast. Bom, agora nós temos aí mais duas perguntas, né, analisando ainda esse podcast. Se, ao ouvir esse podcast, você recebeu ou viu que tem alguma informação a mais, alguma novidade, se você teve alguma novidade aí nesse podcast, qual foi ou quais foram, e se ele é de interesse público, por quê? Ele é importante, não é importante? Esse tipo de informação é válida? Então, mais um minuto para vocês pensarem aí. Se há alguma informação que é novidade para vocês e qual é o interesse público desse podcast. Um minuto. De volta, podemos talvez analisar, na primeira pergunta, a informação é novidade? Não sei, talvez a gente abordar que um podcast falando sobre invasão de animais, né, na cidade, talvez seja uma novidade, né?